feliz em poder estar com os irmãos aqui nesta comunidade tão especial e na companhia do meu amigo, né? Como a palavra do Senhor fala que existem amigos mais chegados do que irmão. E eu considero muito o pastor Josimar como esse amigo. Um amigo que a gente, pelo menos uma vez no mês, a gente está se falando, né? Pela distância. Se fosse mais perto, estaríamos juntos toda semana, né? Mas a distância acaba sendo um limite. Mas é muito bom poder estar mais uma vez com ele, com a irmã Marisa, a família do pastor Josimar, que no final do mês agora, né? Vamos tê-lo lá em Feira de Santana também, ministrando uma palavra de Deus lá para a nossa comunidade, aniversário da nossa igreja. E vai ser uma oportunidade, um prazer muito grande tê-lo lá com a gente, tá? Então, que Deus continue abençoando vocês aqui, a comunidade aqui em Santo André, que a última vez que eu tive aqui, ainda não tinha passado por essa reforma. E é muito bom ver o reino de Deus se expandindo aqui, né? E muitas pessoas têm chegado, têm se aproximado. E os efeitos do Calvário, aquilo que Jesus veio fazer, é exatamente o que a gente vê acontecer aqui nesta igreja. E que o Senhor continue multiplicando, fazendo de cada um aqui um discípulo dele e um ganhador de almas. Um ganhador de almas. E eu me lembro que o pastor Josué Irion, ele é um pastor que a origem dele é da Jocum. Não sei se os irmãos aqui conhecem a agência missionária Jocum. E ele estava ministrando uma certa feita, ele falando sobre evangelismo e missões. E ele dizendo que se o teu coração não arde por almas, se quando você ora, você não chora por almas, se você passa o dia sem refletir um pouco sobre almas, há uma grande probabilidade que você não tenha nascido de novo ainda. O que reflete o meu novo nascimento não é a minha constância na igreja apenas, mas o que reflete a minha maturidade cristã é o nível do meu comprometimento com salvação de almas. Se salvação de almas não faz parte da sua agenda, você está perdendo tempo. E a gente vive um momento, eu não vou falar sobre isso hoje aqui, mas me sinto movido a falar isso. A gente vive um tempo de relativização da fé. A gente vive um tempo onde o que atrai a atenção do movimento evangélico é a terra, é aqui. O que empolga as multidões evangélicas são mensagens materialistas, humanistas. São mensagens que prometem um paraíso aqui. São mensagens que prometem um sucesso existencial, material. Mas falar sobre almas, parar por almas, se comprometer com almas, não tem sido talvez o tema da nossa geração evangélica. Vivemos um tempo onde a nossa geração busca entretenimento e não salvação. E essa responsabilidade não é do púlpito apenas, porque o púlpito é apenas parte daquilo que você faz parte. Esse comprometimento é nosso, é meu. Há uns 3 meses atrás, mais um pouquinho,
Lá em Feira a gente estava vindo, eu e minha esposa, de um casamento, e já era quase meia-noite e nós íamos subindo um viaduto, né? E quando eu cheguei em cima do viaduto, o viaduto ainda estava em obras, eu vi um rapaz, uma moto parada num acostamento, e um rapaz debruçado em cima da grade do viaduto. E na hora o meu instinto foi parar, porque não é normal, meia-noite uma pessoa parada, uma moto, e uma pessoa debruçada em cima de uma grade. E eu parei, liguei o pisca-alerta, falei com minha esposa para ficar ali no carro, porque apesar do horário, mas o fluxo de carro lá em Feira de Santana não é igual a São Paulo, mas estava passando um carro ou outro, e eu desci do carro e fui me aproximar dela. Quando eu estava me aproximando, o rapaz olhou para mim, em lágrimas, e disse para mim: não se aproxime, senão eu vou me jogar. E ele chorava, e eu falei: tudo bem. E comecei a falar com ele, tentando um ponto de contato. E aí até que ele abriu o coração e disse: minha vida acabou, minha família acabou, não tenho mais sentido para viver, estou desempregado. E começou a falar um monte. E naquela hora ali, Josimar, veio na minha mente os mais de 150 sermões, esboços de sermões que eu tenho na minha pasta. Vem aqui. E não encontrei nenhum. Porque na prática, o que vale não são os sermões que apenas você escreve, mas aquilo que você está cheio. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E eu simplesmente comecei a falar do amor de Deus, simples. E enquanto eu falava, eu dava, sem ele perceber, eu dava 20 centímetros de passo, mais 20 centímetros, e fui tentando me aproximar, e de vez em quando ele falava: não se aproxima, até que eu consegui pular a barreira de concreto que tinha, e depois tinha a grade onde ele estava, e eu falei do amor de Deus para aquele homem, do quanto ele era importante para Jesus. E de vez em quando os carros atrás de mim, passava minha esposa lá no carro olhando, alguém passava e buzinava. Um tempo depois eu fiquei sabendo que um conhecido meu passou e disse: eu vi o senhor ali em cima, mas eu não sabia o que era, resolvi não parar. Não sabia o que era, resolvi não parar. Eu sei que depois de alguns 15 a 20 minutos ali, eu pedi um abraço àquele homem. E quando eu pedi um abraço, foi a primeira vez naqueles poucos minutos que eu vi os olhos dele brilhar e uma cadeia cair entre eu e ele. E quando eu pedi um abraço, ele correu e me abraçou. E eu disse para ele: você entrega a sua vida a Jesus? Ele disse: eu quero Jesus, eu quero Jesus. E orei por ele ali abraçado, ele chorando. E nos últimos meses, tanto esse viaduto quanto um outro viaduto lá em Feira foram palcos de vários suicídios. Mas naquele dia, pelo menos essa pessoa foi alcançado pelo amor de Deus e desistiu de tirar sua própria vida. Aí ele falou para mim: agora o senhor pode ir embora. Eu falei: não, você vai primeiro. Aí ficou aquela coisa, né? Você vai, não, você vai primeiro. Eu peguei o contato dele, esperei ele subir na moto, e aquele jovem foi embora. Vidas valem mais do que qualquer compromisso que você tem no seu dia.
porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Amém? Então que tenhamos essa sensibilidade e de viver o Evangelho na prática, e não apenas nos nossos discursos, né? Mas que Deus abençoe. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Primeira carta de Paulo, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Minha esposa, ela vinha comigo hoje, ela está até em São Paulo, mas ontem nós chegamos muito tarde, ela e meu filhinho de 2 anos, eu queria muito que eles viessem, mas hoje de manhã eu confesso que, eu estou lá em Mogi das Cruzes, hospedado lá, eu confesso que acordei bem cedo, e eu fiquei com pena até chamei uma vez, né, mas aí estavam os dois tão cansados que eu resolvi não insistir. Não deu para vir dessa vez aqui, mas da próxima vez eu vou ver se a gente se programa melhor, tá bom, gente? 1 João, capítulo 4, versículo 18. Acostumado lá com a igreja lá em feira, eu sempre olho para o telão para ler o versículo com os irmãos. Diz assim, ó: no amor não há o quê? Não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, pode repetir assim? 1, 2, 3. Lança fora. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Lança fora todo medo. Porque o medo, ele supõe, na minha versão diz assim, supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã sobre cura do medo, e bem especificamente de um medo que talvez seja o motivo principal que tem gerado, ou que gera um medo descontrolável nas nossas vidas. O medo do que passou, o medo do passado. É impressionante isso, porque os maiores medos que nós temos sobre o futuro está diretamente ligado ao passado. Porque na maioria dos nossos medos, nós criamos uma expectativa de algo que está para acontecer, mas vinculado a algum trauma que eu sofri. Por isso que o medo do passado reflete diretamente no nosso presente e compromete diretamente o nosso futuro. Então a gente vai trabalhar aqui essa manhã sobre vencendo ou curando os medos do passado. Mas eu queria iniciar dizendo que o medo, e você já deve ter ouvido aqui, o pastor me falou que está fazendo uma série sobre medo, né? E aí eu me preparei para falar sobre isso. Na verdade, o medo, ele é vital. O medo é o sistema de segurança da vida. O medo existe não para destruir a vida, mas o medo existe para a preservação da vida. O medo controlável age na nossa vida como o disjuntor lá da sua casa. Sabe o quadro de disjuntor? Então, para não queimar a instalação elétrica, o que faz? Desarma o disjuntor para preservar
a instalação. Então, todo medo que nós sofremos, que nós sentimos, existe para preservar sua existência. Mas o problema do medo não é esse sentimento comum a todos nós, de preservação. O problema é quando o medo passa a controlar, a determinar a sua vida. O medo generalizado. De maneira que esse medo generalizado, ele vai assumindo o controle das suas atitudes, vai comprometendo a sua saúde mental, vai te limitando como profissional, vai neutralizando as suas competências, as suas virtudes, os seus dons, as suas capacidades. Esse medo generalizado que aos poucos vai minando e sugando a sua vida. Então, sai de uma questão de sobrevivência para uma questão de doença. Esse medo generalizado. É interessante que quando você vai conversar com pessoas, e nós como pastores, ouvimos todo tipo de casos, você começa a perceber que os maiores medos estão ligados a traumas que as pessoas sofreram. Por exemplo, eu tenho uma irmã em Cristo e uma amiga que a gente conversa muito, ela é psicóloga, e nós já falamos sobre isso. Quando você vê uma pessoa que tem medo de ficar em um lugar apertado, e você vai conversar com ela e se aprofundar na história dela e perceber o histórico dela, você vai encontrar lá atrás algum momento da vida dela que ela foi trancada no quarto, por exemplo. Ela passou por um momento extremo de tensão em algum lugar apertado, lá na infância, que talvez a memória não lembre, mas o seu subconsciente ali gravou aquilo. Quando você encontra alguém que tem medo de alguns tipos de insetos, pode observar. Em algum momento da história dela, uma barata caiu na roupa dela, trouxeram aranha para ela, causaram algum tipo de medo, e isso gerou um trauma, uma ruptura da sensação de equilíbrio emocional, de equilíbrio existencial. E os traumas ali foram gerando, e aí você aplica isso para as diversas áreas da sua vida. Uma pessoa que passou muito tempo desempregada, expôs talvez a sua casa, a sua família a uma situação difícil. Pode observar, quando ela consegue um emprego, muitas vezes não consegue nem deslanchar ali, porque o medo de perder o emprego, por conta do trauma que passou, é tão grande, que ela não consegue nem dar o melhor de si. Porque o medo, como um trauma, como uma doença, neutraliza, paralisa, esgota você. Mas é interessante notar que diante dessa introdução, é que o texto que nós lemos em 1 João diz assim, que o amor de Deus lança fora todo medo.
Você pode repetir comigo assim? Todo medo. Todo. E quando eu digo todo, todo quer dizer todo. Porque não importa o medo que você sente, ou não importa qual é o trauma que você tem, tenha certeza que no Senhor, que em Deus, você é capaz. Eu falei que você é capaz de vencer todo medo. Eu não estou falando aqui que Deus vai olhar para você e vai tirar o medo da sua vida. Eu não estou falando aqui que Deus vai lá e vai arrancar todo o medo. Não é isso. É que nele você tem capacidade. Você é capaz de romper com todas as amarras que te prendem ao teu passado. Os traumas que você sofreu, as rejeições que você sofreu. Na minha caminhada eu encontro pessoas que têm medo de se relacionar. Por conta de traumas que sofreram. Eu encontrei uma pessoa há pouco tempo que ela tem medo de crescer profissionalmente. Por quê? As coisas graves que ela escutou ao longo da vida foram gerando crenças limitantes nela, que fizeram com que ela olhasse para si e não visse capacidade para crescer, para evoluir, para conquistar. E um dos maiores perigos é quando o medo consegue lhe convencer. Você pode falar isso para essa pessoa que está perto de você, ó. Não seja convencido pelo medo. Fala para ela. Não seja. Não seja. Não permita que o medo lhe convença. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E esses medos vão abrindo feridas interiores, que vão flagelando o nosso coração. Como eu disse, vão mitigando as nossas capacidades, diminuindo as nossas capacidades e bloqueando a pessoa extraordinária que você é. E ninguém precisa dizer isso para você, se você acreditar nisso. E aí, existem alguns passos para curarmos esses medos que insistem em nos impulsionar para baixo. E o primeiro deles, talvez em todas as áreas humanas, aplica-se. O primeiro passo que você tem que dar é: decida romper com o medo. Decida romper com o medo. É a primeira atitude que nós temos que tomar. E que nós podemos tomar. Porque se você não decidir, ninguém vai romper por você. Até porque você viver aprisionado pelo medo é interesse de muita gente. A vida, muitas vezes neutralizada, paralisada, que nós muitas vezes tomamos e vivemos, é interessante para muita gente. Porque o teu medo alimenta. Você sabia que o medo alimenta o predador? É o medo.
Porque quando a pessoa vive com medo, e esse medo existencial, esse medo crônico, o próprio organismo libera algumas enzimas. Existem reações químicas no corpo, orgânicos, e que exala o cheiro do medo. No mundo animal não é diferente. O predador segue a caça pelo faro, pelo medo que eles sentem. Até a postura é diferente. Quando você olha para o animal, a posição das orelhas deles revelam quais os sentimentos que ele tem. Entra no pasto e olha para uma mula murchando a orelha para você ver. Se uma mula murchou a orelha, meu irmão, cai fora. Se o cavalo, nunca ouviu falar sobre isso não? Se o cavalo murchou a orelha, sai de perto. Comportamento revela os sentimentos. E a pessoa que vive com medo existencial, é visível o comportamento dela, a maneira como ela anda, a maneira como ela entra, a maneira como ela sai, a maneira como ela senta. Até a direção da sua cabeça revela qual é o seu estado existencial. A pessoa aprisionada pelo medo, ela não consegue olhar reto. Ela não consegue erguer a cabeça, porque o peso do medo a faz se inclinar. Baixa autoestima, sentimento de impotência, de incapacidade. E aí quando olha para o seu estado, e olha para o estado da sua família, porque meu avô viveu isso, a minha avó viveu aquilo, porque toda a minha família foi só tragédia, logo a minha não será diferente. Olha o acúmulo, como se não bastasse os teus próprios medos, você ainda carrega medo da tua genealogia. Isso é muito sério. E é por isso que a vida passa, os anos passam, sabe, o tempo passa, e parece que a árvore foi cortada, parece que não gerará mais frutos, nem sombra presta, porque tem árvore na caatinga, sabe, que não dá fruta, mas muitas vezes gera algo muito melhor do que a fruta, que é a sombra. Mas a vida de muitas pessoas estão assim, por conta do medo de existir, o medo de viver, não produzem mais nada. Só que o que eu quero que você entenda, querido, é que eu não sei qual é o nível no espectro do medo que você está. O que eu quero que você entenda é que está escrito, e eu creio, que ainda há esperança para a árvore cortada, pois ao cheiro das águas ela brotará novamente. Só que para isso você tem que decidir. Decida. A vida com Deus é uma vida de decisão. Lembra lá em Deuteronômio 28, que o Senhor fala assim, olha, eis que ponho 2 caminhos sobre vocês. O caminho de vida para que viva, e o caminho de morte para que morra, pois escolhe o caminho de vida para que viva. A decisão está nas tuas mãos. Decidir é o primeiro passo
para conseguir. E decidir foi o primeiro passo de quem conseguiu. Decidir. E você entrou aqui hoje pela manhã, foi uma decisão sua, sair da sua casa e vir. Mas ao entrar por essas portas aí, o Espírito de Deus já lhe esperava, para falar contigo, que ainda que você pense que não consegue, Ele está aqui, para te ajudar a decidir. O que estou fazendo aqui hoje, querido, é que através da palavra, Ele está orientando você e te dando as ferramentas, para que você possa tomar a primeira atitude. Decida romper com os laços do medo, e com o ciclo do medo, que te consome, que te destrói. E essa decisão parte de uma revolta interior. Porque grandes mudanças exigem grandes traumas. É uma revolta pessoal contra a própria covardia que o medo produz dentro de mim. O que eu estou falando aqui é: decida romper, se revoltando contra esse sentimento que te maltrata. Se revolte. A gente tem facilidade de se revoltar com tanta coisa, né? Se revolta no trânsito, se revolta com você pegar aqui uma Jacupé segurança a 50 por hora, meu irmão. Vou te dizer. Não é não? 3 multas. Eu não sei nem se eu deixo alguma multa por aí, viu? É terrível. Sabe, a gente se revolta com 50 por hora, se revolta porque alguém cruzou, se revolta porque, sabe, porque não está chovendo, se revolta porque choveu, se revolta porque está calor, se revolta porque está frio, se revolta com tudo. Quero ver você se revoltar contra esse sentimento que te maltrata aí. Aplique, direcione esse sentimento que causa tanta revolta na sua vida. Direcione esse sentimento para aquilo que está te matando, para aquilo que está te destruindo. Você tem que se rebelar contra o que está te fazendo mal. E como é que eu faço isso? Dizendo: basta. Basta. Contra tudo e todos que te limitam e te impedem ver Jesus. Lá em Marcos 10, 46 ao 52, você sabe da história de Bartimeu, cego Bartimeu? Ele ouviu falar, ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu que a multidão se aproximava e ouviu dizer que quem estava vindo ali era Jesus. O que foi que ele fez? Ele se revoltou contra aquele estado que o paralisava. Porque quando você se revolta contra o sentimento que te aprisiona, você começa a encontrar armas e ferramentas que você nem imaginava que tinha, e estava aí dentro. Quando ele ouviu dizer que Jesus se aproximava, naquele estado tão caótico que ele vivia, paralítico, aliás, cego, mas paralisado no tempo, no espaço, sem poder entrar no templo, estigmatizado como um impuro, como um imundo. Ele disse: olha, não enxergo, mas eu grito. Eu tenho ferramentas em mim que podem me ajudar a mudar o estado da minha vida.
Porque o medo lhe convence de que você não tem nada, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém se importa, que ninguém te ouve. É assim. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para, vê aquele cego e o cura, porque ele resolveu romper com tudo aquilo que o amarrava e o neutralizava. Decida romper com medo. Amém? Segundo passo para você curar esse medo que te aprisiona: não reincida nas atitudes que geraram as situações que te aprisionaram. Não reincida. Porque tem pessoas que vivem aprisionadas por feridas que na verdade foram causadas por decisões e atitudes delas mesmas. E aí, parece que na caminhada a pessoa não aprendeu. Vivem num ciclo de repetição de todas as atitudes que ela já sabe qual o resultado que vai dar. E aí tem um ditado por aí, né? Que errar é o quê? É humano, não é não? Mas insistir no erro é o quê, irmão? Pois é. Porque tem gente que já pagou uma vez e viu, e quer pagar de novo. Já sabe no que vai dar, meu irmão. Não reincida. Se dê uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. O medo que você vive hoje, as feridas que foram abertas, para pensar. Porque é muito cômodo colocar a culpa no diabo, né? Não, é o diabo. Ah, não, o diabo. O diabo, ele trabalha com as nossas concessões. Porque aquele que está em Cristo, está escrito: o maligno não o toca. Está escrito na palavra. Quem é de Deus, o maligno não o toca. Agora, se eu começo a abrir concessões, se eu começo a dar a senha do meu Wi-Fi para ele, se eu começo a dar a senha das minhas redes emocionais para ele, o que ele vai fazer? Faz o seguinte: faz um acordo comigo hoje. Pega todas as tuas redes sociais, ó, Instagram, Facebook, pega TikTok, YouTube, que também é uma rede, pega tudo. Sabe aquele o teu maior inimigo, aquela pessoa que quer acabar com a tua vida? Passa a senha para ele. Imagina o que ele vai fazer com você? Ou você acha que ele vai desenhar lá? Não, eu vou cuidar, eu vou ser o seu personal style de rede social. Imagine só como vai ser a sua... E detalhe, para você construir a sua imagem, demorou 10 anos. Entrega na mão dele para você ver. É de um dia para o outro, meu amigo. Você vai ficar famosa. Famoso. Assim é o
no inimigo das nossas almas. A gente quer crescer espiritualmente, a gente quer avançar espiritualmente, a gente quer crescer como ser humano, mas todo dia, com as concessões que eu abro, com as legalidades que eu dou, são as senhas da minha alma que eu estou passando para Ele todo dia. Você acha que vai dar certo isso? Você acha? Se o que mais Ele quer é destruir a tua imagem não, a imago Dei, a imagem de Deus gerada na sua vida, é isso que Ele quer destruir. Esquece da narrativa de Jó. Capítulo 1 de Jó, a partir do verso 1, diz assim: e havia um homem na terra de Ur dos caldeus, e o seu nome era Jó, e ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha, o Instagram de Jó era esse: homem fiel, temente a Deus, íntegro, e desviava-se do mal. Aí um dia o cão, o Senhor disse: tem visto o meu servo Jó? Tenho. Ele é fiel a ti, temente a ti, íntegro, desvia-se do mal. Aí o diabo falou: claro, como é que um homem daquele não vai ser fiel a ti? Se tudo que Jó coloca a mão prospera, tudo que Jó quer fazer o Senhor ajuda. Aí Deus falou: vai lá, toca em tudo que ele tem, só não na sua vida, porque a vida pertence a mim. Porque o diabo diz assim: toca em tudo que Jó tem, e o Senhor verá que ele vai desviar. Olha que articulação. Por quê? Porque Satanás pensava que a fidelidade de Jó estava vinculada, estava ligada ao que ele tinha. E o Senhor disse: vai lá e toca, só não toca na sua vida. E foi lá, da noite para o dia. As fazendas de Jó foram destruídas, os amorreus entraram e destruíram tudo, levaram os seus animais, colocaram fogo nas suas casas. Era o homem mais rico de todo o Oriente na época. Seus 10 filhos estavam reunidos na casa do mais velho, ceando, comendo. E veio um vento do norte, caiu sobre a casa desmoronou e matou os 10 filhos de Jó em um só dia. Em um só dia. E quando Jó se viu destruído, sem bens, sem filhos, para completar, capítulo 2, versículos 7 e 8 de Jó, diz assim: e feriu Satanás a Jó com uma chaga maligna, desde o alto da sua cabeça até a planta do seu pé, e Jó ponhava caco de telhas para se coçar. Tamanhas eram as agonias que Jó sentia. E aí vem a mulher de Jó, que todo mundo descasca em cima dela, coitada. Porque qualquer um, talvez no lugar dela, faria o mesmo ou pior. A mulher perdeu os filhos, perdeu tudo o que tinha, e agora vê o marido definhando, de tal modo que os amigos de Jó que vieram, teve um deles que disseram, que disse assim, que ficaram a metros de distância por conta do mau cheiro que Jó sentia, que saía das chagas, das feridas de Jó. E aí, diante daquilo tudo, a mulher olha a situação do seu marido, olha tudo que estava vivendo, e diz assim: olha, meu filho, amaldiçoa o teu Deus e morre. A palavra ali, amaldiçoar, no hebraico, não é maldizer, não é isso. A expressão ali é deixar de esperar. Porque enquanto Jó não deixava de esperar em Deus, ele não morria. O que a mulher disse,
Jó, para de esperar em teu Deus, para que você morra logo, e pare esse sofrimento. É isso. E Jó disse, olha, o bem de Deus recebemos, e o mal não iremos receber. Olha que coisa interessante, em nenhum, é por isso, isso é fantástico. O texto fala assim, ó, e tudo Jó suportou e não atribuiu a Satanás mal algum. Não deu ibope para o diabo. Porque os teus inimigos se alimentam, sabe, do teu desespero. E disse, olha, o Senhor me deu, mulher. Como falas uma louca, Jó não chamou a mulher dele de louca, não. Disse, ó, como fala uma louca, falas tu. O bem de Deus recebemos e o mal não iremos receber? O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó decidiu que não abriria mão da comunhão dele com Deus. Jó decidiu que não iria de maneira nenhuma incorrer em velhos erros para justificar o seu presente. Tudo iria ser diferente. Porque assim, quando o medo vem, aí já vem as concessões, aí já vem a possibilidade, olha, estou morrendo de medo, logo justifica eu cometer algo errado. Não é assim? Que a mente logo... Eu costumo dizer que, queridos, ó, para você planejar o que é bom, pode observar. Você demora 1 mês planejando, 2 meses, você faz cálculo, você diminui, aumenta, você tal, 3 meses, para começar a fazer. Mas para fazer o que é ruim, irmão, já desce o download, já pronto assim, ó. Você não para nem para ler, é rápido, sabe? Porque a natureza humana, ela é direcionada ao que é mal. Errar faz parte da vida, mas viver no erro só vai lhe destruir. É exatamente isso. Recalcule, faça novas estratégias, recue se for necessário para tomar decisões e aprenda com os seus erros. Mas não se permita ser sequestrado pelo medo. Tem pessoas que acham, não, eu vou recuar aqui, vou passar vergonha. Irmão, passar vergonha para o inferno. Recalcular a rota, dar um passo atrás, é inteligência. É inteligência. Terceiro, caminhando aqui para o final, conserte o que dá para consertar, e o que não dá, esquece. É isso. Quer vencer esse medo que tanto te, sabe, quando você lembra, chega daquele gelo na barriga. Você causou mal a alguém, ou alguém causou um mal em você, e está te colocando nesse limbo da sua existência. A máxima é essa: resolve o que dá, meu irmão, mas o que não dá, esquece. O que não dá é para você viver nesse estado de martírio, de autopenitência. Conhece alguém assim? Autopenitente? Não, eu estou sofrendo porque eu mereço viver assim, eu não consegui dar certo porque eu mereço não. Não, essa filosofia é do diabo. Não, Deus te fez, e não te fez
em série. Ele te fez individualmente. Foi o artesão. Sabe quando Davi diz assim, ó: ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me viu, e os meus ossos ainda eram entretecidos, e o Senhor tecia a minha vida. Você sabe o que o salmista está falando ali? É que você ainda era embrião. Deus já te via lá. Está escrito isso. Óvulo fecundado, Deus já te via lá. E Ele não te fez para dar errado. O que dá errado são as minhas escolhas, as minhas decisões, diante das intempéries da vida. Até porque todo o processo traumático que você passou fez parte da forja. Fez parte. Para te tornar resiliente. Ah, como eu queria entrar no teu coração agora. Você sabe o que é resiliência? É o processo da fundição do ferro. É para tornar o ferro mais forte. Você entra lá na fornalha, é derretido completamente. Mas quando você sai e leva o choque térmico, aquele ferro que já era forte, torna-se resiliente. Aguenta traumas piores. E bem-vindo ao clube, tá? Porque a vida com Deus não é garantia de que traumas não irão vir. Virão, e se prepare. Final do ano está chegando. 2025 vai vir. Traumas maiores virão. Até porque eu não sou adepto da teologia da prosperidade, nem o pastor Josimar. Está pensando que vida com Deus é facilidade? Vida com Deus, integridade, vida íntegra. É fácil? Não. Quer alcançar patamares maiores? Se prepare para traumas maiores. Se prepare. Porque é a nossa postura diante dos traumas que determinarão aonde nós iremos chegar. Aonde você quer chegar em 2025? Ano novo. Se você não for novo, virão tantos anos novos aí, nada vai mudar. Ano novo só para pessoas novas que se renovam em Cristo a cada dia. Amém? Existem coisas que não dá para mudar. Não dá. Você vai ficar morrendo aí com medo? Porque aconteceu, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Dá para resolver, meu irmão? Vai lá e resolve. Chama a pessoa. Ó, tudo que eu faço na minha vida, antes de tomar uma atitude, eu procuro saber o que Jesus me ensina sobre isso. Quer ver? Tem alguém falando mal de você? Dá para resolver? O que a Bíblia fala? Chama a pessoa em particular, conversa com ela. Não quer te receber? Chama um testemunho. Vai lá com a testemunha. Mas não vai querendo passar na cara. Eu vou passar na cara. Quem é tu para passar na cara? Não? Você é melhor do que alguém? Até as pessoas que te perseguem, você não é menor e nem maior do que elas, não. Apenas ela está em um momento, sabe? Você não é melhor do que ela.
Ela está falando mal de você? Você já falou mal de alguém um dia? Né? Mas resolva as coisas. Chama ela para tomar um café. Não sei qual é o nível. Talvez ela não queira ir tomar um café com você. Mas vai lá, conversa com ela. Não te recebe? Vai com a testemunha. Para quê? Para saber que você tentou. Acabou. Segundo, terceiro, não conseguiu resolver? Acabou. Desate esse nó para que você voe. Sabe aqueles balão de hélio? Amarrado? É igual a gente que guarda coisa, que não quer resolver, está lá, com um potencial extraordinário para ganhar o céu, mas fica lá amarrado. Não vou. Por que não vou? Porque ele vai ter que sofrer. Você já pensou se Deus olhasse para nós e agisse conosco como nós agimos com os filhos dele? Porque a pessoa que te agrediu é filho de Deus também, meu irmão. Está pensando que é só você? Aliás, a oração do Pai Nosso quer dizer o quê? Pai Nosso. Teu pai. E é pai dele. Então, resolve. Agora, o que não dá para resolver, queridão? Igual a Zaqueu. Quando encontra-se com Jesus, Jesus nem pede nada. Ele que já vai desconfiado, cara lisa, e vai dizendo, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Jesus, eu não perguntei nada, eu só vou dormir na sua casa. Porque a presença de Jesus tem um efeito extraordinário. Não precisa ninguém dizer o que você tem que fazer. A presença de Jesus já mostra o que você tem que fazer. Amém? E o que não dá para fazer? Davi com Betseba, tinha como refazer o que foi feito? Não tinha. E aí, o que faz? Se arrepende, meu irmão, e segue. Se arrepende e segue. Fala isso com essa pessoa do seu lado, com muito carinho e cuidado. Fala assim, ó, se arrepende e segue. Pode falar comigo também, tá? Fala assim, pastor, se arrepende e segue. Obrigado, minha irmã, obrigado. Acabou. Segue o fluxo, meu irmão. Vida que segue. Por que vida que segue? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Já passou. Ou você crê, ou você crê. Não tem outra opção. E encerrando, mude o seu passado com um novo presente. Mude. Tem como ir lá atrás? Ah, se eu pudesse. Você está pensando que eu nasci crente? Que eu nasci pregador? Esse ano eu completo 23 anos de ministério de pregação. Esse ano que eu comecei a pregar o evangelho. 23 anos. De 23 para trás, meu irmão, eu tenho 42, 43. Não era brincadeira não. Até meus 20 anos. Primeiro que eu comecei a beber cedo. Com 8 anos, 9 anos de idade, eu já era pinguço. Era. Lá, separado, minha mãe e meu pai. Vim morar aqui, eu já falei aqui, né? Vim morar aqui. Aqui na cidade de Tiradentes, aqui pertinho. Estudava aqui em São Mateus. Então com 10 anos, 11, eu estava por aqui, ó, com meu tio. Meu tio era caminhoneiro, mas andava por aqui. Essa região aqui de São Rafael. São Rafael aqui em cima. Essas casas do norte aí, ó.
Eu com 11 anos de idade estava com meu tio aí, 11 horas da noite. Meu tio pediu um copo de cachaça, bebia metade e me dava metade. Com 11 anos de idade. Meu tio morreu em 96. Morreu aqui. Eu morava aqui ainda. Eu tinha 16 anos. E quando meu tio morreu, eu olhei para o caixão e disse: meu tio, vou morrer igual o senhor. Porque era a única referência de homem que eu tinha, era ele. Era o cara para mim. Que me levava para casa de prostituição com 11, 12 anos, pagava a mulher para abusar, né, de uma criança, e aquilo era algo. Então assim, meu irmão, todo tipo de trauma que você imaginar, era para eu estar, não posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas. Como é que eu mudo o meu presente? Não me apegando ao passado. Não me amarrando lá. Quanto mais preso eu estou lá, mais distante fica aquilo que Deus preparou para mim. E eu tenho que dar esse passo, porque o passado não pode ser alterado. Não dá para ir lá. E detalhe, e talvez se eu alterasse, Josimar, eu não estaria aqui hoje, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou o que eu sou hoje, em Deus, não em mim mesmo, porque a minha justiça não passa de trapo de imundície, mas o que eu sou em Deus é resultado de tudo aquilo que eu vivi e passei. Não dá para ir lá. Mas eu posso mudar os efeitos dele no meu presente. O que eu passei, o que eu vivi, as tragédias, as más escolhas, as decisões erradas que você também passou, que você também tomou, e que talvez é exatamente esse a origem, a gênesis do medo que te maltrata, que te consome e que te neutraliza. Mas mude o seu passado com um novo presente. Se permita uma nova vida. Se permita, meu irmão. Ah, porque fulano consegue. Ah, ciclano consegue. Ah, porque o meu amigo consegue. Ah, não, você pode. Você pode muito mais em Deus. Se permita uma nova história. Quem disse que acabou? Quem disse? Aonde a vida impôs um ponto, parágrafo, um ponto final, Deus deu um enter e abriu um novo parágrafo para escrever a tua história. É isso. Se permita. Só se supera os danos do passado com uma decisão nova no presente. Você já aprendeu. O sermão veio todo falando de decisões, de decisões, de decisões. O que vai determinar o teu futuro é o teu novo presente. Viver preso ao passado é se auto-sabotar. Se prender ao que passou é destruir a tua capacidade, o dom que Deus te deu. Não estou falando aqui de bens materiais, não. Porque prosperidade não é ter, é ser. É diferente. Mas aplica-se também na nossa vida profissional. Talvez você se limita tanto profissionalmente. Você acha que teu colega pode ir, que o teu gerente pode chegar, e que teu supervisor pode ir, e você nunca vai. Quem disse que não? Agora, se você se convenceu disso, ninguém vai te convencer ao contrário. Mas se você der uma oportunidade, se prepare, meu irmão. Porque você pode ir muito mais além do que o que você imagina.
Se eu não busco o novo presente, o meu passado, as feridas serão constantes. Aqui. Porque o medo do passado me faz, grave isso, o medo do passado me faz viver constantemente as minhas feridas. Se você não se desata de lá, você vai viver um constante passado. Um constante passado. E encerro aqui, dizendo que não há medo, que não seja quebrado pela presença de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. E quando você não tiver coragem de olhar para você, não tem problema. Não tem que olhar mesmo. Olhe para a cruz. A cruz é a nossa inspiração para superar tudo aquilo que tem nos machucado. Olha para a cruz. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para Ele. E a cruz vai renovar as tuas forças. Quem você era antes da cruz? Qual dignidade você tinha antes da cruz? Antes da cruz? Qual? Qual força você tinha antes da cruz? A cruz é suficiente para você. Se coloca em pé, deixa eu orar por você nessa noite.